A Torre de Babel e os zigurates da Mesopotâmia Antiga. A Torre de Babel, um dos mais famosos monumentos da Bíblia, é frequentemente associada à ideia de tocar os céus. Mas, o que essa expressão realmente significa? Na verdade, tocar os céus não se refere apenas à altura da torre, mas sim à ideia de relacionar-se com os deuses. Os zigurates da Mesopotâmia Antiga, que inspiraram a construção da Torre de Babel, eram templos em forma de pirâmide que serviam como lugares de adoração aos deuses. Eles eram construídos com perfeição, com degraus que levavam ao topo, onde se encontrava o santuário do deus. Um dos zigurates mais famosos é o zigurate de Ur, que foi construído durante o reinado do rei Ur-Nammu de 2112 a 2095 a.C. Esse zigurate era dedicado ao deus Nana, o deus da lua, e era considerado um dos mais importantes centros de culto da Mesopotâmia Antiga. Mas, o que é mais interessante é que esses zigurates também eram lugares de práticas sexuais cultuais. Os sacerdotes e sacerdotisas realizavam rituais sexuais para garantir a fertilidade e a prosperidade. E isso nos lembra de um texto bíblico muito interessante. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, está escrito: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa passagem fala dos filhos de Deus, que são frequentemente interpretados como anjos, que se uniram às mulheres humanas e geraram os nefilins. Essa passagem bíblica é muito interessante, pois sugere que os deuses ou anjos se uniram às mulheres humanas em uma espécie de ritual sexual. E isso é muito semelhante às práticas sexuais cultuais que eram realizadas nos zigurates da Mesopotâmia Antiga. Essa prática era comum em muitas culturas antigas, incluindo a Mesopotâmia e o Egito. As sacerdotisas eram consideradas esposas dos deuses e eram responsáveis por realizar rituais e cerimônias em honra deles. Um exemplo disso é a prática das hieródulas, que eram sacerdotisas que se dedicavam ao culto de certos deuses, como o deus sumério Enlil. Elas eram consideradas esposas do deus e eram responsáveis por realizar rituais e cerimônias em honra dele. Além disso, também existem registros de orgias sexuais que ocorriam em frente às estátuas dos deuses. Por exemplo, o historiador grego Heródoto descreve uma cerimônia que ocorria em Babilônia, na qual as mulheres se reuniam em frente à estátua do deus Marduk e se ofereciam a ele em uma espécie de orgia sexual. Outro exemplo é a prática do sacred marriage, que era um ritual sexual que ocorria entre o rei e a sacerdotisa do deus. Esse ritual era considerado uma forma de garantir a fertilidade e a prosperidade do reino. Essas práticas sexuais cultuais eram comuns em muitas culturas antigas e eram consideradas uma forma de se conectar com os deuses e garantir a prosperidade e a fertilidade. Além disso, os zigurates também eram lugares de observação astronômica. Os sacerdotes estudavam os movimentos dos astros e planetas para prever o futuro e entender a vontade dos deuses. Um dos exemplos mais famosos de observação astronômica nos zigurates é o Mu.Apim, um texto astronômico que foi encontrado em um zigurate da cidade de Assur. Esse texto descreve os movimentos dos astros e planetas e fornece informações sobre a astronomia da Mesopotâmia Antiga. Mas, o que é mais chocante é que foram encontrados punhais e outros objetos que sugerem que os zigurates também eram lugares de sacrifício humano. A Bíblia também faz menção a essas práticas, condenando-as como abomináveis. Por exemplo, o historiador grego Heródoto relata que os babilônios realizavam sacrifícios humanos em honra do deus Marduk no zigurate de Babilônia. Ele também relata que os sacerdotes realizavam rituais sexuais com as sacerdotisas para garantir a fertilidade e a prosperidade. Além disso, o arqueólogo britânico Sir Leonard Voley descobriu um punhal de bronze no zigurate de Ur, que data do período da terceira dinastia de Ur, de 2112 a 2004 a.C. Esse punhal é semelhante aos que foram encontrados em outros zigurates da Mesopotâmia Antiga. Também foram encontrados outros objetos que sugerem a prática de sacrifício humano nos zigurates. Por exemplo, o arqueólogo francês André Parrot descobriu um conjunto de instrumentos cortantes, incluindo punhais e facas, no zigurate de Mari, que data do período da dinastia de Mari, de 2900 a 1750 a.C. Em resumo, a Torre de Babel e os zigurates da Mesopotâmia Antiga têm muitas semelhanças, incluindo a ideia de tocar os céus, que se refere à relação com os deuses. As práticas sexuais cultuais, a observação astronômica e o sacrifício humano eram todas parte da religião e da cultura da Mesopotâmia Antiga. E essas práticas são muito semelhantes às que são descritas na Bíblia, como a união dos filhos de Deus com as mulheres humanas. Além disso, é importante notar que as práticas sexuais cultuais e o sacrifício humano eram considerados normais e aceitáveis na cultura da Mesopotâmia Antiga.